Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. A gente tentou fazer uma transmissão um pouco mais cedo, agora a gente teve um problema no áudio e a gente está voltando agora com o Eglisson Toledo, supervisor do JF Vôlei. Obrigado por vir aqui até a nossa mesa participar da nossa resenha. O prazer é meu, é sempre bom poder estar presente. A gente já fez as perguntas, vamos obrigar o Eglisson a responder de novo. Estamos também hoje aqui com o Renato Salles, feliz com o seu Corinthians, e estamos aqui com o Bruno Keller, feliz com o Tupi, não tão feliz assim com o seu Vasco da Gama. Eglisson, que equipe é essa que se apresenta na quarta-feira para dar início à temporada aqui do JF Vôlei? Bom, é uma equipe formatada para a disputa da Superliga B, uma equipe competitiva, e a novidade é que a gente traz um conceito aí de valorizar as pratas da casa, né? Então a gente vai subir alguns atletas para compor a equipe principal, oriundos aí da parceria JF Vôlei com o Bom Pastor. A gente tem, desde que foi fundado o projeto, quando ainda era o FJF, essa preocupação em valorizar os atletas potenciais de Juiz de Fora, né? Trabalhos desenvolvidos com os garotos, mas esse aproveitamento ainda não havia sido possível com uma presença relevante, vamos dizer assim, né? O fato de o time estar jogando a Superliga B, e pode ser até que não jogue, você vai explicar isso para a gente daqui a pouquinho, mas para jogar a Superliga B, potencializa isso, quer dizer, é a oportunidade que precisava para ver o fruto desse trabalho de base que vem sendo construído, não de agora, mas já de alguns anos? Exatamente. Vai ser a grande vitrine, né, em que o atleta, o adolescente, o jovem vai perceber que ele tem um caminho possível de atingir. E o caminho mais fácil para os jovens da nossa cidade e região vai ser a equipe de base do JF Vôlei. Isso sempre teve na nossa mente, só que obviamente a gente precisava maturar a nossa base para que pudesse fornecer os jogadores. A gente está, de certa forma, antecipando cronologicamente um pouquinho, mas justamente pelo fato da gente disputar a Superliga B, que é uma competição menos agressiva do ponto de vista competitivo, que possa dar condições de uma participação efetiva desses jovens talentos. Nós estamos falando de jogadores de que faixa etária, mais ou menos? 16, 17 anos. Alguns já com a idade adulta, 18 anos, mas ainda muito novos para uma competição de alto nível. Na última temporada mesmo, na Superliga A, o Guedes, por exemplo, a gente conversava antes, houve já essas experiências, essas primeiras tentativas, já num time formado pelas categorias de base do Sada Cruzeiro, mas que davam um espaço nos treinamentos para esses meninos que estavam no Bom Pastor, por exemplo. Né? Exatamente. A gente cria esse espaço, não só pelo lado motivacional, né, porque os atletas que jogam com a parceria JF Vôlei Bom Pastor, eles vão poder participar de fato de uma competição nacional. E já passaram por várias experiências aí, tanto campeonato estadual, campeonato sub-19, sub-17, e que o objetivo é justamente dar uma casca, né, para que eles possam desenvolver cada vez mais o voleibol deles. A gente sabe que o torcedor é curioso com as possibilidades do José Vôlei voltar a ser convidado a participar da Superliga principal, do principal torneio do vôlei brasileiro. Nesse cenário você falou um pouco do planejamento deste ano, um planejamento mais voltado para a disputa da Superliga B, principalmente de olho na base, né, apostando em jovens valores da cidade. Mas e no caso de existir um convite, que ainda está no campo das ideias, mas existir um convite, esse planejamento teria que ser refeito, buscaria a captação de novos recursos, novos atletas, como é que seria o trabalho em existir um convite? De fato é inegável ou tem que trabalhar internamente ainda? Não, veja bem, a gente tem essa possibilidade ainda que remota. Nosso planejamento para a montagem da equipe é uma equipe de nível B, de competição nível B, porém, se caso houver o convite e dentro da nossa análise, que aí o primeiro ponto que a gente vai analisar é a parte orçamentária. Se caso a gente tiver essa prospecção que dê para a gente participar da competição sem prejuízos financeiros, a gente
vai à luta e vai competir a Superliga A se houver o convite. Porém, obviamente, vai ser necessário a gente dar uma olhada no mercado para poder compor essa equipe, reforçar a equipe, para que possa fazer uma competição digna, né? Na perspectiva da Superliga A, se caso houver um convite. Mas, reforço, nosso planejamento é uma montagem de equipe para a disputa de um campeonato nacional de nível B. Sobre o calendário, a equipe está para se apresentar agora? Exatamente, a gente se apresenta quarta-feira, dia 1º, na UFJF. Às 15 horas a gente apresenta os atletas, fazemos as primeiras avaliações, e às 16 horas vai ficar aberto para a imprensa e público em Já geral. tem cronograma de treinamento, jogos treinos, amistosos? Não, esse cronograma ainda está sendo montado. Amanhã o professor Maurício Bara vai à reunião da Federação Mineira de Voleibol para já definir o calendário do Campeonato Mineiro. Há uma possibilidade da gente participar de um campeonato entre o Campeonato Mineiro e a Superliga B, mas isso ainda a gente está analisando, a possibilidade e também a viabilidade financeira. E a Superliga A, a previsão é que ela aconteça no início de 2019. E a Superliga B e o Campeonato Mineiro tem uma Perdão, eu previsão? falei Superliga A, né? A Superliga B, a previsão é de início de campeonato, início de janeiro de 2019. E o Mineiro já é agora no segundo Mineiro, semestre? provavelmente setembro, finalzinho de setembro, início de outubro. Certamente será uma competição importante para vocês entenderem o nível da própria equipe formada, né? Porque vocês vão encarar equipes como o Sada Cruzeiro, né? Então são a principal equipe do país. Exatamente. O Campeonato Mineiro é um campeonato muito importante para nós, porque vai balizar, né? Para saber qual que é o nosso padrão de jogo, o nosso padrão de equipe e o padrão de competição. A gente vai estar enfrentando as principais equipes aí de voleibol do país, como o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube. E a gente vai confrontar e poder, de fato, determinar qual que vai ser o nosso roteiro para as próximas competições. Então, não dá para falar ainda de grupo fechado, né? Vai ter um Mineiro como, não um teste, mas é uma competição que acontece antes da Superliga B, e nesse ato entre um torneio e outro, esse elenco pode ser ajustado? Sim, sim. A gente não fecha o elenco justamente para essa possibilidade. Tem o próprio mercado que ele, nesse momento, ele está um pouco fechado, principalmente para as nossas pretensões financeiras, mas pode ser que daqui a um momento mais para frente a gente tenha boas possibilidades aí de compor o elenco. Eu queria que você contasse um pouquinho, por favor, sobre essa formação da comissão técnica, né, de nomes já revelados, né? O Marcos, que estava como auxiliar técnico do Henrique Furtado na última temporada, assume, né, a equipe nessa temporada, já que a parceria com o Sada não permaneceu, né, não continua. Fala um pouquinho sobre essa escolha, por favor, e sobre os outros membros da comissão técnica, que tem a maioria formada em Juiz de Fora. Exatamente. O objetivo, conforme eu falei, né, o conceito é a valorização das pratas da casa. Apesar do Marcos Nascimento não ser de Juiz de Fora, ele foi escolhido a dedo por um motivo bem simples, né? Não só pela sua competência e pelo trabalho que desenvolveu na temporada passada, mas que ele vem da base. Ele tem uma veia na base muito bem determinada, e isso vai justamente auxiliar essa conjugação da equipe de base com a equipe principal. Então o objetivo do treinador Marcos é justamente treinar, capacitar a equipe principal, mas ficar atento à nossa base para poder valorizar os nossos talentos. A Graciane Barreiros está com a gente aqui e quer saber o dia que vai ter a apresentação da equipe. A apresentação da equipe, Graciane, vai ser nessa quarta-feira agora. O público vai poder acompanhar também, vai ter uma apresentação para a imprensa às 4 da tarde, o público vai poder acompanhar também essa apresentação? Isso, a partir das 4 horas vai estar aberto ao público também. Então, Graciane, pode se programar já para poder ir, vai ser no ginásio da UFJF. Ginásio da UFJF. Vocês têm expectativa de usar já no Campeonato Mineiro as novas instalações, o novo ginásio da UFJF, que aliás está bonito pra caramba? Temos a expectativa, é claro que depende ainda de algumas autorizações, de alguns acertos, mas a nossa expectativa é usar já o nosso ginásio assim que ele for inaugurado. Estamos só dependendo do diretor, Jefferson Viana, em acerto com a instituição FJF, para poder definir aí a nossa utilização. Mas nós, JF Vôlei, temos expectativa
de jogar já no ginásio novo. Lembrando já abriria com capacidade máxima, qual que é o público que ele pode receber já nesse primeiro momento? Olha, o público que tem do projeto, eu não sei ainda o público oficial, não tenho ainda esse público oficial, mas o público do projeto é de 2.300 pessoas. Com possibilidade de arquibancada móvel também, para aumentar isso, mas não tanto, né? Mas, inclusive tem uma matéria na tribunademinas.com.br em que a própria UFJF ela admite que espera já receber, já ter as obras finalizadas, tanto do ginásio como do prédio anexo, que vai ter lutas, ginástica, vai ter salas de pesquisa, né, para estudo, em setembro, né? Então bate realmente com essa programação do JF Vôlei para estar utilizando no campeonato. Exatamente. Essa expectativa, esse público de 2.300 já considerando a arquibancada móvel, já considerando. Então, sem arquibancada móvel, a gente tem em torno de 1.100 assentos no ginásio. No ginásio antigo, a capacidade máxima, o maior público que teve lá durante a Superliga? O maior público foi quando nós colocamos uma arquibancada montada, né? Nós montamos, né, em cima isso. Aí a gente chegou a um público de 830 pessoas. Que foi o maior público que a gente teve ali no ginásio. Mas ele tem uma capacidade de 500 pessoas sentadas. E acho que ali tem espaço para, aliás, o projeto tem capacidade de receber 2.000 pessoas, que quando fez a arquibancada modular com 800 pessoas, muita gente ficou de fora. O limite não foi o limite da demanda do público, o limite foi o limite físico do antigo ginásio. Exatamente, a gente teve se não me engano, 2 ou 3 jogos, a gente teve os ingressos esgotados 4, 5 dias antes, né? Há um pensamento nessa questão dos ingressos de valor, para poder trazer o torcedor nesse primeiro momento, de repente baratear um pouquinho, primeiro criar uma ligação entre os torcedores, o ginásio e o JF Vôlei? Sim, o objetivo é justamente esse, é levar o maior número de público possível. E a gente quer que a cidade, de fato, abrace a equipe e que se sinta feliz por ter esse representante na modalidade de voleibol. Então o objetivo é levar o maior número de pessoas possível ao nosso ginásio. Obviamente a gente tem que atender alguns detalhes, né, que tem alguns custos operacionais de ginásio, de federação. Então o custo do jogo, isso obviamente vai ser considerado para a montagem de preço dos ingressos. Tem uma peculiaridade agora na montagem desse time eminentemente local, é que o torcedor na arquibancada vai se reconhecer em quadra no seu vizinho, naquele garoto que estudou contigo no colégio e tal do mais. Familiar também, né? Pais, parentes queiram mesmo. Você espera um tipo de dinâmica diferente entre time e torcida por conta disso, Eglisson? Esperamos. Não só pelo fato disso que você acabou de relatar, né, da pessoa ver o vizinho, ver o colega de sala, mas também pelo fato de a gente, a partir desse mês de agosto, a gente já abrir novos núcleos do JF Vôlei e que com certeza a gente vai levar essas pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com os núcleos, como pais de alunos, escolas municipais, para que assistam o JF Vôlei e entendam o vôlei de competição no nível nacional. E a tendência é que o resultado ele aconteça daqui a alguns anos, né? E que, por exemplo, um Felipe Roque, que hoje está na seleção brasileira de base, enfim, é cogitado a ser convocado para a seleção profissional, que saiu daqui de Juiz de Fora, mas não pôde ficar na UFJF, no JF Vôlei, justamente por conta de questões financeiras, proposta melhor do Minas Tênis Clube, né? E inclusive o Maurício já disse que aconselhou ele aí realmente, admitiu que seria melhor para a carreira dele. Isso futuramente não vai acontecer, né? A gente espera que sim, que a gente tenha uma estrutura consolidada para que talentos como o Felipe Roque possam ficar na cidade e representar a cidade na principal competição do país. Falando com os pés no chão mesmo, esse projeto de voltar os olhos para a cidade, apostar, eu vejo mais como um projeto a longo prazo, apostando na base. De fato, esse time chega nessa competição, no Superliga B de 2019, brigando para subir ou para se consolidar nesse projeto, pensando mais exclusivamente voltar à Superliga A? Olha, eu só não cravo que é brigando para subir porque eu ainda não tenho ideia de quais as equipes que vão competir na Superliga B. Depende muito também dos adversários. Vai depender dos adversários. Mas é uma equipe que vai competir no mais alto nível e que vai estar nas cabeças. O objetivo é esse de fato. O objetivo é esse de fato, retornar dentro da quadra
para a Superliga A. E ela foi formatada dentro do nível que vocês acompanham da Superliga B nos últimos anos? Exatamente, exatamente. Isso daí, o Marcos que tem essa origem, ele tem um olhar aí no mercado nacional para especificamente esse mercado de nível B, e o próprio Maurício Bara, que é um conhecedor aí muito perspicaz para poder contratar, pensar jogadores que possam representar de fato a nossa equipe. Vamos falar um pouquinho sobre o Tupi. O Tupi venceu o Joinville por 2-0 nesse final de semana, sábado. O Bruno teve lá cobrindo esse jogo, 2 gols do Sidmar, 2 gols de cabeça, estava com a macaca naquele dia. O Sidmar venceu o Joinville, respira no Campeonato Brasileiro da Série C, dormiu fora da zona de rebaixamento no sábado, no domingo voltou a figurar entre os times que, se terminasse hoje o campeonato, estaria rebaixado. A situação do Tupi não é fácil. O Tupi volta a campo no próximo sábado para poder enfrentar o Volta Redonda novamente em Juiz de Fora. Se vencer, não garante a permanência na Série C, mas se perder, pode ser rebaixado já no sábado. O Bruno está preparando uma matéria para a Tribuna de Minas para amanhã sobre essa condição, essa situação do Tupi. Agora, Bruno, qual que é essa situação matemática do Tupi nesses 2 últimos que faltam? Lembrando que depois do Volta Redonda, o Tupi sai para jogar contra o Ipiranga lá no Rio Grande do Sul para fazer o último jogo da Série C. O Ipiranga também lutando para não cair. Curiosamente isso, os 2 times que ainda têm essa chance de rebaixamento, Volta Redonda e Ipiranga. O Tupi tem 17 pontos, é o vice-lanterna da competição. Logo acima do Tupi estão Ipiranga e Volta Redonda com 19 pontos, 2 pontos a mais que o Tupi. O Tupi enfrenta o Volta Redonda em Juiz de Fora, só que o Volta Redonda, depois no Rio de Janeiro, pega o Joinville já rebaixado. Então, rebaixado no sábado pelo Tupi aqui. Exatamente. Então, em teoria, o Volta Redonda somaria 3 pontos na última rodada. Então, somente ultrapassar o Volta Redonda nessa rodada não basta para o Tupi. O Tupi tem que pontuar nos 2 jogos. O Tupi tem que vencer o jogo contra o Volta Redonda para ultrapassar a equipe do Rio de Janeiro. E também depois pontuar contra o Ipiranga. O Ipiranga pega o Botafogo de São Paulo, Botafogo do Léo Condé, Juiz Fora, Léo Condé, esse Tupi, em Ribeirão Preto. Que está muito bem. E está muito bem, e está brigando pela primeira posição. Ocupa hoje a 2ª posição. Vou passar os primeiros 4. Vamos passar a classificação completa? O Operário tem 34 pontos, é o líder. Botafogo de Ribeirão Preto tem 31, é o vice-líder. O Cuiabá vem em 3º lugar com 29 pontos. O Bragantino tem 25 pontos. Ainda com chance matemática de chegar ao G4, nós temos Luverdense com 21 pontos, Tombense com 21 pontos, depois vem Volta Redonda com 19, Ipiranga com 19, e na zona de rebaixamento o Tupi com 17 e o Joinville já rebaixado com 10 pontos. São remotas as possibilidades de rebaixamento do Luverdense, por exemplo, e do Tombense, que estão com 21 pontos. Teriam que perder os 2 jogos, uma soma de fatores muito improvável. Então os adversários do Tupi neste momento são Volta Redonda e Ipiranga, inclusive os 2 oponentes nas 2 rodadas restantes. O Tupi precisa vencer o Volta Redonda no próximo sábado às 4 da tarde no estádio municipal e pontuar contra o Ipiranga, porque a pontuação e o número de vitórias ela pode ficar a mesma. O saldo de gol do Tupi é de -8 contra -4 do Ipiranga, então tem uma distância muito grande. O Tupi precisa passar no número de pontos a equipe gaúcha ou o Volta Redonda, apesar do Volta Redonda ter o confronto contra o Joinville Lanterna, então a gente espera. Até pelo que a gente viu aqui no último sábado, muitos meninos da base, o principal jogador do Joinville saiu para o Fortaleza, o segundo está sendo vendido para o Cruzeiro. Então a situação é muito complicada do Joinville, muitos jogadores não recebendo salário há meses. A tendência é que o Volta Redonda passe do Joinville na última rodada, então essa briga ficaria com o Ipiranga. Num confronto direto na última rodada, se o Tupi vencer o Volta Redonda aqui, o que promete não ser um jogo fácil. O que você acha, Renatinho, que dá para esse jogo aí, pro Tupi, dá para poder vencer o Volta Redonda? Acabou que, primeiro comentando um pouco a rodada que passou, acabou sendo ingrato para o Tupi. Conseguiu, enfim, fazer o dever de casa, uma boa vitória, 2-0, matou o Joinville, mas todos os adversários, aliás, todos não, o adversário direto, que desde a semana passada, para mim, o adversário nessa luta para não cair é o Ipiranga, perdão. O Ipiranga também venceu, ou seja, não mudou o cenário, mas diminuiu o percurso de corrida. Aliás, é interessante. Então agora é necessário um sprint final que passa praticamente por 2 vitórias. A chance de rebaixamento do Tupi na última rodada era de 45,8% num site especializado. Com a vitória ela passou para 50%. Pois aumentou, porque a distância não diminuiu e o percurso até a linha de chegada
diminuiu, né? Então o Tupi vai precisar de um sprint final, muito importante vencer em casa. O fato de ultrapassar ou não o Volta Redonda eu acho que pouco importa, porque você tem esse confronto direto contra o Ipiranga fora de casa. Acho que o torcedor do Tupi tem que se amarrar em dois credos, digamos assim. A vitória em casa contra o Volta Redonda, por isso é importante a presença do torcedor para apoiar, e rezar para o São Condé, né? Léo Condé é um velho conhecido da torcida, tem boas passagens pelo Tupi. E é interessante que o Botafogo também briga por objetivos na competição. Então acho que o Léo Condé pode sim ajudar o Tupi. Caso o Ipiranga seja derrotado e o Tupi faça o seu dever de casa uma vez mais, ele chega até a condição de jogar pelo empate fora de casa, que seria o cenário mais interessante do futebol da cidade. E nessa questão dos treinadores, o Tupi vai ter pela frente o Moacir Júnior do Volta Redonda. O Moacir Júnior que já trabalhou aqui, que o Tupi conhece muito bem, o torcedor conhece muito bem o trabalho do Moacir Júnior. É sempre especulado, sempre que tem algum treinador saindo aqui, o nome dele é ventilado junto à cúpula do Carijó. Então é um cara que vai saber aonde buscar notícia aqui em Juiz de Fora. Certamente tem esses detalhes que fazem diferença na hora da preparação do jogo. Aquela coisa que a gente conversou na semana passada, né? Alguns problemas de planejamento que o Tupi teve. Eu estava pensando em outra coisa também. O Tupi também teve um pouco de falta de sorte. Jogadores que ele trouxe para poder fazer, para ser o diferencial desse time, se contundiram. Não pode, de certa forma. Acho que a sorte está aliada ao trabalho. O trabalho foi mal planejado. Sim, mas olha só. Igual você, no começo da apresentação, da discussão sobre o Tupi, você falou que o Tupi rebaixou o Joinville. Não foi o Tupi que rebaixou o Joinville. É uma coleção. Claro que você falou assim, pelo resultado, o Joinville acabou rebaixando. Não foi o Tupi que rebaixou o Joinville. É uma coleção de erros acumulados durante toda a temporada que resultou nisso. Acho que se o Tupi vier a cair, uma coleção de erros. Trocou treinador no meio da competição. Não houve planejamento. E a gente falava isso no início do torneio, quando caiu o primeiro treinador, enfim. Eu acho que assim, falta de sorte, você fala isso quando o trabalho é bem feito. Quando o trabalho não é bem feito, eu não posso acreditar a sorte em um resultado como esse. Eu não sei, para equipes que trabalham, que não tem muita bala para poder apostar, então eu falo, vou apostar nesse jogador aqui, tem que dar certo aqui, porque ele não pode trazer outro, não tem condição de trazer outro. Trouxe o Daniel Moraes, por exemplo. O cara chega e se machuca logo em seguida, e era a grande aposta, talvez fosse a grande aposta do Tupi e tal. Não, claro que não. Esse problema de organização do Tupi e de estrutura também é bom falar. O problema de não ter base, por exemplo, você não tem nem onde tirar da base, porque você não tem um trabalho que o JF Vôlei vem fazendo há anos, por exemplo. E que para o Tupi é estratégico, até do ponto de vista econômico, que você faz um jogador desse, vende. Pô, o Tupi joga primeiro campeonato, primeira divisão de campeonato mineiro. Ano que vem o Tupi sabe? vai encontrar a janela, semifinalista. A visibilidade é enorme. Você faz um jogador aí, estoura ele, você vai ganhar dinheiro pro resto da vida com um jogador para ser vendido, revendido e tudo mais. O Tupi na base ganhou dinheiro com o Danilo 2 vezes. Né? Não é preciso ficar chovendo muito molhado. Falando que dentro desses problemas de estrutura, de planejamento, ainda podendo apostar pouco e tal, e ainda aposta, e tem a infelicidade do cara chegar aqui, dois jogadores, aconteceu com o Vitinho, a mesma coisa, né? Chega aqui e se contunde, ainda tem o problema da falta de sorte. Não é a falta de sorte que pode rebaixar o Tupi. Não, claro que não. Mas ainda teve, no caso do Tupi, esse ingrediente. Né? Eu acho que ela fica mais gritante quando o planejamento mal feito. Sim. Tem alguns pontos que eu acho que para 2018 eles não deveriam existir mais no Tupi. Por exemplo, lateral esquerdo do Tupi no Campeonato Mineiro foi o Patrick Bray. O Patrick Bray foi pro Cruzeiro. O Tupi não ganhou um centavo com a transferência. Por quê? Porque a forma que o Tupi atrai os jogadores é a seguinte: você vai jogar a primeira divisão aqui, se você receber uma proposta de barriga de aluguel. Se você receber uma proposta de um clube de Série B, de Série A, a gente te libera sem custos, não tem problemas, mas você vem pro Tupi e joga pelo Tupi nesse tempo. Mas aí é pensar muito pequeno. Em algum momento, essa solução era a única possível. Tem como se negociar. Eu acho que um clube, depois de ter mas não se estrutura para frente. Devia ter mudado o raciocínio e pensar mais a longo prazo. Ter 1 ou 2 jogadores sobre o seu contrato para você fazer renda. O futebol brasileiro, todos os clubes fazem renda vendendo jogador. O Tupi não tem essa renda. Não houve legado. Aí o Tupi perdeu o Daniel Moraes. No próprio elenco conseguiu encontrar uma solução. O Patrick foi artilheiro do Tupi, fazendo gol todos os jogos, ajudando em uma recuperação do Tupi uma primeira recuperação do Tupi durante a Série C. O jogador ele é emprestado pelo Fluminense. Recebeu uma proposta para o exterior, o Fluminense simplesmente notificou o Tupi que era para o jogador voltar. O Tupi ganhou o quê? Não ganhou nada. Aliás, ficou sem centroavante porque o Reis estava machucado, voltando de lesão agora, tem muitas dificuldades.
torcida pega no pé dele, ele não quer dar entrevista. Quer dizer, é uma bagunça muito grande. Infelizmente, tem pontos que melhoraram, o torcedor não gosta do Nicanor, o Nicanor conseguiu melhorar alguns pontos, mas há outros que já deveriam ter um sentido de profissionalismo que o Tupi não segue. E isso não vem só do diretor de futebol, isso vem, na verdade, da diretoria, que se quase uma tradição, né? A presidente não dá entrevistas. A gente passou uma temporada aqui com a presidente não dando entrevistas. E um clube de futebol que luta para não ser rebaixado, a presidente não dá entrevista, é preocupante. Isso mostra um pouquinho. O futebol do Tupi ele é comandado pelo Nicanor, ele não é comandado pela Miriam. E isso é muito preocupante. E a gente vê durante o dia a dia do clube, ele tem problemas estruturais, há lesões por conta do ruim estado do gramado de Santa Terezinha, que foi melhorado nesse ano. Foi melhorado, mas ainda assim é uma melhora parcial. Isso no fim do ano o estado já piora. Eles têm que ter um investimento mensal quase para o tratamento. São inúmeros os problemas e que poderiam ter sido amenizados com a verba da Série B. Não houve legado, não houve investimento em base, em centro de treinamento. O Tupi está colhendo isso agora. Eu tenho fé que o Tupi vai escapar, mas a gente não pode deixar que fugir do rebaixamento encubra todos esses problemas. Senão, o ano que vem, a gente vai estar sentado aqui falando exatamente a mesma coisa. E ano que vem tem eleição. Ano que vem, no final do ano que vem, acaba o triênio da Miriam, o segundo triênio de mandato da Miriam, ela não pode se reeleger, e agora começam a ser, já começam a ser ventilados os nomes de quem poderia estar no lugar da Miriam, se seria mais um da família Fortuna, se teria alguém da oposição, como na última eleição houve, mas que não acabou capaz de derrubar a família Fortuna, que os torcedores ainda pedem para sair, outros ainda acham que a família Fortuna foi responsável pelo acesso à Série B e que ainda faz bem ao Tupi. Enfim, opiniões divergentes, como tem em qualquer eleição. Ano que vem tem eleição e certamente o resultado do que a gente está vendo agora vai ocasionar coisas, vai influenciar, vai ter peso na disputa. Vamos passar rapidinho pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que teve jogo também nesse final de semana. Tem jogo hoje, fechando a rodada. O Atlético Mineiro enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova para poder fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve no final de semana, Ceará venceu o Fluminense por 1-0. Esse jogo aconteceu no sábado. No domingo de manhã, o Vasco foi derrotado por 4-1 pelo Corinthians. No Mané Garrincha, levou o jogo para lá. A torcida do Corinthians estava em casa, muito tranquila. O Romero estava mais em casa ainda. Enfiou 3 cocos. O Corinthians venceu por 4-1. O Palmeiras bateu o Paraná Clube por 3-0. Também no domingo de manhã, o Cruzeiro conseguiu ser derrotado pelo São Paulo por 2-0. Queria falar rapidamente sobre esse jogo daqui a pouco com vocês. O Atlético Paranaense venceu por 4-0 o Vitória. Flamengo venceu o Sport por 4-1. Internacional venceu o Botafogo por 3-0. Chapecoense e Grêmio empataram de 1-1. Santos foi derrotado na Vila Belmiro por 1-0. Aí o que aconteceu? O Cuca assinou com o Santos, é o novo treinador do Santos hoje. Se falou de Zé Ricardo, de Vanderlei Luxemburgo e de repente explode o Cuca na Vila Belmiro. Funcionando com DNA ofensivo do Santos, não consigo. Também não vejo o que pode acontecer ali não. Eu queria falar rapidamente sobre Cruzeiro e São Paulo pelo seguinte, me chamou a atenção a entrevista coletiva do Diego Aguirre após o jogo. São Paulo chutou 2 bolas no gol contra o Cruzeiro, fez os 2 gols. Santos e venceu. América, 32 chutes a 2, 32 chutes do Santos, o América ganhou. Depois, na entrevista coletiva, o Diego Aguirre falou o seguinte, nós jogamos assim, nós não vamos mudar. Não ganha só quem tem a posse de bola. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2017 jogando assim. E é a melhor campanha da Ele usou essa palavra. Do primeiro turno dos pontos corridos, que dificilmente será igualado. Essa coisa do futebol reativo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o futebol reativo. É futebol, ok, né? Não está infringindo regra nenhuma, não é desleal, não é antiético, não é imoral, nada disso. Mas eu quero saber o que vocês acham desse tipo de futebol. Eu, por ser esse futebol. E venceu o campeonato assim? Venceu alguns campeonatos assim. Muricy ganhou o campeonato assim com o Fluminense. Eu aprendi que a beleza também São no Paulo. futebol, eu não vejo mais como apenas um futebol de resultado. Se você olhar o São Paulo de hoje, do ano passado, não é apenas um tipo levantando bola atrás de uma bola de cabeça. O Santos fez isso ontem, só levantou. Porque, como você disse, ele é reativo, mas ele sai trabalhando a jogada em busca de uma jogada incisiva e definitiva para matar o jogo. O primeiro contra-ataque é exemplo disso. Eu aprendi a ver beleza nisso. Na Copa do Mundo a gente vê muitas equipes fazendo dessa forma. Eu aprendi a ver beleza nisso. E hoje em dia, no futebol moderno, é o que tem vencido.
Quando você não tem jogadores qualificados capazes de se equilibrar o jogo da individualidade, você tem que apostar no coletivo. Como você aposta no coletivo? Percebendo como o seu adversário atua e se preparando para enfrentá-lo. Qual a opção que o São Paulo arrumou, e está dando certo, é só olhar a tabela do campeonato, foi essa, de esperar no campo de defesa, armar, atacar a partir de sua defesa. Chega na área com frieza e faz o gol. As duas coisas possíveis no futebol de hoje. O Flamengo já é um time que ataca mais. O Grêmio também, né? Joga Mas, assim, o Palmeiras não também joga assim. Não existe certo no futebol. Exatamente. Não existe certo, mas existe bonito e feio. O certo é... Feio é perder o gol, né? Feio é perder gol. É o que eu estou dizendo, você vê beleza nisso, por exemplo. Um contra-ataque de ontem, por exemplo, foi bonito. Os dois jogos com o Palmeiras foi muito parecido. O Palmeiras atacou o Corinthians o jogo todo. O Corinthians deu uma sequência de 1 minuto de troca de passe, fez o gol. Isso é um golaço, isso também é bonito. É a questão de como você quer ver, com o romantismo ou com o futebol moderno. O futebol moderno é esse, não dá pra negar nisso. E no cenário do futebol brasileiro, em que você troca de técnico a cada 5 rodadas, é muito mais fácil um técnico armar um time para se defender e jogar no erro do adversário, um time de destruição, do que um time de construção. Até porque, normalmente, o time que troca muito técnico, ele não tem tanta qualidade técnica à disposição dos comandantes para que ele possa optar por esse estilo de jogo. Uma coisa é o Barbieri chegar no Flamengo com um trabalho bem feito, mas por conta de uma falta de paciência da diretoria, por não resultados previstos, ele chegar em um time que tem uma qualidade técnica indiscutível. Você vê a criação do Flamengo, uma hora é o Diego pegando a bola, outra hora é o Everton Ribeiro, outra hora é o Paquetá. Quando eu ouço isso, parece que eu tô sonhando. Tô vendo o jogo, eu sempre falei, não, no Flamengo eu não tô acostumado com isso. É questão de padrão de O Diego passa a bola para Everton, para Paquetá, e na frente você tem que... Exatamente, eu vejo padrão de beleza, jogo. numa equipe que tem padrão de jogo. O São Paulo se propõe a jogar dessa maneira, joga e vence dessa maneira. O Flamengo, que joga mais ao ataque, tem 28 gols na competição. O São Paulo tem 25. Não há uma diferença absurda, não é mais aquela retranca, moda antiga, que você posta 11 jogadores atrás da linha da bola, no ataque, não é isso. É um padrão de jogo, de esperar e atacar no momento que tiver a melhor condição de finalizar. O São Paulo faz isso, faz bem. Eu acho chato de ver, eu acho chato de assistir. As equipes do Mano Menezes é curioso, porque elas também fazem isso, elas são reativas, e o Cruzeiro em casa ele teve que mandar, ele teve que tentar jogar mais. E tem jogadores de talento para fazer isso? Tem jogadores. Só que o Mano Menezes ele costuma construir equipes que se defendem melhor do que atacam. Então, diante de um time como o São Paulo, que tem se defendido muito bem, e com jogadores como o Everton pela esquerda, numa ótima fase, o Nenê na ligação pelo centro, o Rojas que chegou agora pela direita, tá um time muito bem encaixado, o Diego Souza fazendo E aquele gols. Reinaldo, grande Reinaldo lateral, chegando né? muito bem. Muito bom. São jogadores em grande fase. A zaga tá muito bem com o Anderson Martins. E Arboleda, muito boa zaga. Os jogadores, agora voltou com o Bruno Pérez do futebol italiano, que também vai ajudar muito o São Paulo, que está focado em apenas essa competição. Então as coisas elas fluem mais naturalmente, e o Mano Menezes teve que criar, que é uma coisa que ele não está tão acostumado. Fora de casa, os times do Mano Menezes são muito bons. É difícil o Cruzeiro perder fora de casa. Agora, em casa, diante de um time arrumado que tenha padrão, como vai encontrar contra o Corinthians, contra o Flamengo, aí o Cruzeiro vai sofrer um pouco mais. Aquele pênalti que o seu Barcos perdeu também, né? Vamos combinar. Também. A Sônia Marques está aqui falando e segue o líder. E está morrendo de rir com essa mensagem da Sônia Marques. Segue o líder. A gente vai terminando esse mês aqui. Queria agradecer muito professor Eglisson Toledo, muito obrigado por ter vindo aqui, estado com a gente. Torço muito pelo JF Vôlei, eu acho muito legal por ser um exemplo de uma iniciativa esportiva que não mira só o esporte, mas mira também o social e mira também até um aspecto econômico, né? O tanto que o JF Vôlei é importante, o tanto que o esporte pode ser importante para uma cidade, como está sendo. Esteja sempre convidado a voltar ao mesa sempre que quiser. Eu que agradeço, é uma felicidade muito grande poder participar aqui com vocês, agradeço o convite de vocês participar da Mesa Quadrada, sempre que possível estarei aqui. Valeu, Renatinho, valeu, Bruno Keller. A gente volta na quinta-feira para poder falar de Copa do Brasil. No meio da semana tem jogo, a gente vai estar aqui para poder resenhar um pouquinho sobre esses jogos e, obviamente, a preparação do Tupi para o jogo contra o Volta Redonda, que acontece no sábado aqui em Juiz de Fora às 4 horas da tarde. Até lá!